Esportes, sejam muito bem-vindos a uma grande novidade do Cor-de-Rosa. Estreia hoje o Jornal nos Esportes no Quintal com Adão. Eu estou aqui com meu parceiro Felipe Adão por essa resenha maravilhosa. Preparado? Preparadíssimo. Estamos aqui com um convidado nada especial, né? Não tem nem o que falar para apresentar esse cara, né? Não, eu tenho. Então apresenta você. Eu fico até meio assim de apresentar, porque assim, cara, que eu tenho a honra de ter sido praticamente criado dentro da casa dele, posso chamar de tio, enfim, de padrinho, que eu fico falando que eu sou afilhado postiço, que é nosso grande ídolo maior, Zico. Para você, tio Zico. Para mim, tio Zico, só eu, tá? Você não pode falar de tio Zico, não. Zico, muito obrigado pela sua presença nesse nosso programa de estreia. Seja bem-vindo. Um prazer, Pedro, um prazer. O Felipe está aqui com vocês. E lógico que a gente tem uma ligação muito forte com o Jornal dos Esportes, de anos, que começou com meu pai. Meu pai levava todo dia o Cor-de-Rosa lá, mas não era por causa de Flamengo, não era por causa de que os filhos que vieram a ser jogadores de futebol, mas é que ele tinha um grande amigo vascaíno, que tinha uma coluna chamada Pedrinha na Chuteira, que era o Zé de São Januário, e os dois viviam as turras, né, de gozação e tal, grandes amigos, tomavam chopp juntos, um brincava com o outro. Então, o Jornal dos Esportes era a coisa, tinha que estar dentro de casa de manhã, e aí a gente vai acabar se habituando com isso, né? E o resto da vida, desde que tinha o jornal, sempre teve lá em casa também. E acabei conhecendo muitos amigos lá dentro, fiz muitas visitas ao Jornal dos Esportes. Eu acho que o Fla-Flu deve ser muito grato aos irmãos do Jornal dos Esportes, o Mário Filho e Nelson Rodrigues, né, que eu tive depois o orgulho e a satisfação de conhecê-lo, e ele me recebeu vestido com a camisa do Flamengo. Então, essa ligação permanece até hoje, agora com você, né, com o Felipe aí fazendo essa parceria com vocês, a gente sempre acompanhando, né, lá no futevôlei, e todos esses assuntos, essa volta que você deu aí, trazendo muita gente boa, muita gente que fala de coisas sobre o futebol e com consciência, como Mauro Betti, por exemplo, que eu trabalhei junto durante algum tempo, me deixou na mão lá no Esporte Interativo, mas vamos conectar ele, porque nós fizemos um programa lá e ele é que era o âncora, né? Mas o Mauro, tu sabe como é que é, ele vai para tudo que é lado, ele tá aqui, tá ali, tem multifunções, aí acabou tendo que sair e no final surgiu eu como apresentador e acabou me ajudando, né? Acabou me favorecendo porque me deu uma experiência muito grande em relação até o que eu faço hoje, né? Com resenha do Galinho, depois com o canal no YouTube, essas coisas todas. Até mesmo para você fazer comerciais, como eu tenho feito, isso tudo dá uma experiência e uma forma de você lidar com o microfone, com câmera, com tudo. Então, tá indo tudo bem. A energia é tão boa do jornal que ele veio tudo de rosa. E falou que não foi nada. Isso aí é energia para você ver como é que é. Eu olhei lá, tinha as bermudas, eu falei, vou pegar essa e botei se eu dar uma de Mauricinho aqui, todo combinadinho. Acertei na mosca, né? Pô, perfeito. Dá chute é comigo mesmo, né? Esse é na gaveta, né? Matou mais uma coruja aí. Uma falta. Eu queria te agradecer, assim, por tudo que você fez para o Jornal do Esporte nesse retorno, desde 2021, quantas collabs a gente fez juntos, quantas fotos você mandou, depoimentos, vídeos. A nossa segunda edição tem uma foto nossa lá. Isso é de amizade e por respeito ao Jornal do Esporte, tá? Não, eu sei. Você sabe que Aquela entrevista que você deu pra gente ali no último Jogo das Estrelas foi algo assim emocionante, fico até arrepiado. Foi. Todo mundo me compartilha isso até hoje, já tem 4 meses. E fora lá atrás, você sempre atencioso. Muito obrigado de verdade, de coração. Nada, que isso. E, bom, como é que começou a amizade de vocês? Claro que foi através do Cláudio, mas conta um pouco aí dos bastidores de vocês, na casa do Zico, na casa do Cláudio, o que vocês aprontavam muito?
Aí eu montava ele. Deve ter algumas reclamações, porque eu praticamente vivia na casa dele, com o Thiago, né, com o Bruno, com o Júnior. E, cara, meu pai sempre fala, né? Eu brinco com esse negócio do padrinho, porque meu pai sempre fala, meu melhor amigo, fez muito por mim, tal. Aí eu falo, pai, mas não dá pra entender. Se você é o melhor amigo do tiozinho, que você não bota teu filho como, padrinho, como afilhado? Ele, mas aí a vida vai levando, já é teu tio de natureza. Eu falei, tá certo, mas foi mais ou menos assim, né? Cresci ali, enfim, aprendendo pra caramba com eles. Como é que era essa molecada dentro de casa? Ah, era tranquilo. A gente sempre gostou, né? Meus filhos sempre fizeram grandes amizades e lógico que o fato de você ter uma casa que tem um campo de futebol já ajuda bastante, né? Então tem que viver sempre cheia. E nós somos festeiros e com isso, festa, você está sempre junto. Então, seja na nossa casa, seja na casa lá do Adão, a gente está sempre que possível, estava sempre junto. E os filhos, foi muito legal porque os filhos fizeram essa mesma amizade. Então, existem, assim, a gente faz muita amizade do futebol. O futebol te proporciona isso. Às vezes quem joga do seu lado, quem joga contra, não importa. Mas, por exemplo, eu tenho assim, uns 4 que a gente se frequenta com família, é diferente. Então, Adão, Cantarelli, Jaime e o Júnior são 4 que a gente, né, assim que a gente tem mais contato, as esposas têm mais contato, tá? E isso depois veio, por exemplo, na Itália, mais contato com o Edinho, com a família, né? Então, eu acho assim, as festas a gente está sempre junto, festas juninas, né? Todo mundo lá Tinha uma festa curtindo. junina na casa dele que era tradicional. Era Disney da gente. O aniversário do Thiago com o Larry, né? Ele, era Disney pra gente ir, já ficava marcando no ano. Tem aniversário do Thiago, dia 6 de janeiro, né? Thiago. 6 de janeiro. Aí já vinha, na casa dele, fazia como se fosse o... Teve uma até que eu me lembro, coisa de infância, que foi do Faustão. Aquela ponte do Rio que cai. Foi demais. Cara, eu ia ficar desesperado, porque muita criança, né? O Larry é um cara, amigo nosso, um dos grandes animadores de festa daqui do Rio de Janeiro. E só faz festa top, né? E aí a gente começou a fazer do Thiago, chegou a fazer, acho que para Júnior e para Bruno também. E lógico que ele uma vez fez essa do Faustão, e aquela coisa de gelo seco. E eu em volta, piscina, muita criança. Ele né? fez a ponte do Rio que cai, e as crianças estavam tomando bolada, igual. Igual, cara. E caindo na piscina, foi demais. Né? E a gente tem que tomar cuidado. Botei os 3 ali, olheiro e tal, para não ter problema. Ainda era uma criatividade incrível, né? E com o campo de futebol isso tudo ajuda, né? Destruía o campo, a pelada vai parar um pouquinho para recuperar. Dava duro também, não era só flores, não. Mas tem que cuidar do tapete, né? Falando no Thiago, eu queria fazer um agradecimento a ele aqui também, um cara querido demais. Deu presidente hoje, cedeu o espaço pra gente. Cedeu o espaço, abriu o espaço pra gente aqui. Obrigadão, Thiago. E você está às vésperas de ir para sua segunda casa, que é o Japão, né? Verdade. Como é que são essas temporadas que você faz lá no Japão? Agora estão bem mais tranquilas, né? Porque eu agora não estou mais participando do futebol, quer dizer, não tenho muito assim aquela responsabilidade de contratar estrangeiros e tal, olhando o futebol todo dia. Eu vou nos jogos, vou nos treinamentos quando estou lá, mas a minha função hoje é mais para estar com um patrocinador. Existem cidades que fazem convênio com o Kashima e fazem escolas de futebol, clínicas, que eu vou lá para observar, para ver se tem algum menino que possa fazer teste lá no Kashima. Às vezes vou, o Kashima tem 2 núcleos, que até os times vêm aqui na Copa Amizade que a gente tem, Brasil e Japão, que é o Kashima Norte e o Kashima Tsukuba. E aí eu vou lá, aí eles fazem digamos, um day use, que está na moda, né? Aí você passa lá um tempo, tira foto com todo mundo, autógrafo, e
e mais a clínica de futebol, jogo bola com eles lá e tal. Então, está muito nesse sentido. E, às vezes, aparece aí uma coisa, já coisa particular para ir fazer uma palestra aqui, outra ali, mas é muito pouco. Então, eu tenho mais tempo, mais sossegado em casa e tal. Porque... mas você lá, eles devem pedir aquele palpite. O time balança, se o time quando balança, então não tem. Não pede dica para nenhum jogador daqui. Eles não gostam de fazer isso não, sabe? Acha que tudo que eles têm que for pedir alguma coisa tem que relativo à parte financeira. Tudo eles se preocupam com isso, né? Que tem que, eu vou fazer e tal, tem vergonha de pedir, de falar, de conversar. Como hoje tem o técnico jogou comigo, né? E o diretor técnico foi meu jogador durante o tempo todo. Então eu tenho mais liberdade com eles de conversar com ele. Eu falei, não esquece aqui, eu estou aqui para... Eu vou ser aqui o advogado do diabo, não vem pensar que tem só elogio, não. Eu quero o melhor. E o Kashima começou bem o campeonato esse ano, né? Tem um time que pode disputar o título. O Kashima, nos últimos anos, tem passado por um problema, desde a pandemia. O Kashima era um time acostumado e dificilmente perdia em casa. E aí, com o negócio da pandemia, quando voltou, não sei o que aconteceu, que as derrotas em casa foram aumentando. E isso tem sido um problema ultimamente para o Kashima disputar campeonato. Você vai ver, os pontos que o Kashima perdeu, normalmente é os que fizeram diferença para ele não estar disputando o título. Então, isso é uma coisa que tem que ser retomada, né? E é uma pergunta que sempre te fazem, mas o que você acha hoje, em 2025, né, com tanta experiência aqui e lá, que a gente consegue trazer de lá para o futebol brasileiro, o que eles poderiam pegar da gente aqui? De lá é organização, né? Então, é um negócio assim incrível, né? Que você, quando chega, por mais que tenham mais campeonatos, mas você chega em outubro, você já tem todo o calendário do ano que vem. Todas as datas, tá? Às vezes, por questão de televisão, você tem um dia ou outro, mas com um tempo que você possa definir. Aí eles esperam definir a Federação Asiática, quando define, data FIFA, aí eles encaixam ali. Mas tem 3 competições, 2 são mais importantes, que é o campeonato, né, J-League, seria o Campeonato Brasileiro, e a Copa do Imperador, que é tradicionalíssima e é que dá uma vaga para Champions da Ásia, que é como a Copa do Brasil aqui, e tem a Copa da Liga. A Copa da Liga é mais uma parte financeira, que não é lá tanto... É uma Copa que é disputada normalmente, toda a primeira fase é disputada com time reserva. Então, antes tinha o vencedor dessa Copa, jogava contra o vencedor da Sul-Americana. E aí tinha a Copa Soruga, né? Até o nome não é muito adequado. Até hoje, né? Trocar o G. Eu fico daí ouvindo de piada. Eu não sabia, jogava o campeão dessa Copa contra quem? Contra o campeão da Sul-Americana. Não sabia. Inclusive, teve um ano que um dos técnicos, foi o Belmari, que jogou contra Atlético Paranaense, não sei, Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana, pode ser? Pode ser. Então, e jogava aquele que jogou no Flamengo, um escuro, um ponta... Marcelo Cirino, jogava acho que o Rony, se não me engano. E aí o cara botou o time reserva na final, cara. Tomou de 4-0 do Atlético. Fora o baile. Foi o baile. E aquelas que foi a última. Entendi. O cara foi mandado embora, foi um problema que aconteceu. E aí eles, a partir dali, acabaram com essa. E o Kashima ganhou uma dessa com o São Paulo. Ah, é? O Kashima jogou contra o São Paulo e ganhou a final. E essa era uma coisa legal, que patrocinador bom,
Então, hoje acabaram com isso. Então, por causa desse calendário, jogos da seleção, é mais tranquilo para a organização. Aqui não, aqui o time joga Libertadores, se sai eliminado, ainda tem condição de jogar Sul-Americana. Aí, cara, é muito complicado. Aí ficam reclamando desse calendário, que não sei o que lá e tal, mas todo mundo quer jogar todas as competições, pô. Verdade. Né? E como é que é? Tem VAR no Japão? Tem VAR. Que... Tem VAR. Normal, é a mesma coisa? Segundos decide. É mesmo? É rápido. E ninguém vai lá no VAR para ver, perturba o juiz e não sei o que lá. Tem VAR, botou, decidiu, acabou, segue o jogo. Não, ontem, por exemplo, no jogo do Botafogo, tipo assim, tá duas coisas que eu não concordo. Não sei como é que é a sua opinião. O juiz marcou, viu ali, marcou. Só que aí ele espera para ver a interpretação do VAR, para depois ir lá e ele decidir. Claro. Tá. Outra coisa eles seguirem com o impedimento, já deu impedimento, aí segue. E se o goleiro der um carrinho e quebrar a perna da outra time? Mas eu vou te dizer, isso que aconteceu no Japão. Aí. Isso que aconteceu no Japão com um brasileiro, chamado, se não me engano, Leonardo, um centroavante. É mesmo? É. Houve um lance que a bola entrou. Só que o juiz achou que a bola foi para fora e a bola voltou. E o goleiro pegou e mandou a bola para... Ela bateu lá dentro, voltou, o goleiro pegou e mandou lá na frente. E aí, chegou lá, o cara sofreu pênalti, levou uma porrada, arrebentou o joelho, teve que fazer uma cirurgia. E aí voltou atrás. Nossa. Porque foi gol. Lá atrás. E o cara com a perna quebrada. E o cara, não, ele estourou o ligamento. Que ele foi no ataque, estourou o ligamento. E aí pode acontecer muito disso, né? Você não dá um impedimento. Então, o impedimento levanta, acabou, cara. Se não tiver, vai ver depois. É isso. E a outra coisa, se o juiz não apitar, segue o jogo. É isso. Porque você tem ali 3 caras e que se comunicam, tá? Então, segue o jogo. Teve um gol assim, que teve uma falta, aí a defesa saiu, o cara dominou a bola, ficou sozinho, os outros 2 pararam, ele pôs um gol. Quando foi ver, não estava impedimento, estava dando condição. Porque uma coisa do impedimento que muita gente esquece é que se você tiver um correndo para lá, outro correndo para cá, muitas vezes não está impedimento. Estão fazendo isso, né? Estão cruzando. Então, no momento que cruza, no momento que a bola sai, esse ainda está aqui antes. Então, você chega aí, esse cara pega sozinho aqui, todo mundo, está impedido. Não está. No início da jogada não dá. Verdade. E essa outra coisa do juiz ver, dar e ficar esperando é uma coisa que tirou um pouco a responsabilidade do juiz. Meio dependente. Cara, o cara fica dependente, ele sabe que a decisão dele ali vai ser revisada. Revisada, e se ele errar, um gancho. Entendeu? Então, que vai dar... cara, eu dessa questão de impedimento, principalmente, eu sou favorável que o cara, num momento, a regra diz o seguinte, você tem que tirar proveito de uma situação, tá? E o impedimento... Cara, o cara que tá com o nariz na frente, o ombro na frente, ele não tá dentro do jogo tirando proveito. Porque ele não pode calcular se o calcanhar dele tá mais ali. Ele tá tirando proveito se ele tiver ali 1 metro na frente ali. Exatamente. Sozinho, naquela posição. Um dedo, tem um impedimento. Então, É uma loucura. E a outra coisa também... As linhas são traçadas de forma aberta. E a outra coisa que acabaram com isso também, é a questão do cara chutar, o goleiro rebater, você faz o gol, tu tá lá na frente, tudo bem, problema do goleiro que soltou a bola, porra. Lógico. É o adversário que tá jogando a bola pra você. Bateu, não faz mal, bateu, tira. É isso aí. Que você tem que fazer regras que cada vez mais não tenha problema para interpretar, cara. Sim. Sabe? Que aí isso facilita. Exatamente. Se a bola bateu no cara, tá bom. Quando bate não vai para córner? É isso aí.
O goleiro bateu nele, não vai para lá? Ele quis jogar para escanteio? Não, mas foi para córner. É isso. Então por que no pênalti, no impedimento, não pode ser a mesma coisa? Exatamente. E aí eles Facilitaria, né? Facilitaria. Não, porque a bola bateu. Aí agora tem o negócio da mão. Bateu na mão, pô. Se bate no peito e bate na mão, não é pênalti. Pô, bateu na mão, cara. Não importa se bateu no peito, na cabeça. Entendeu? Você tá com o braço aberto, bateu na tua mão, você bate, acabou. Fim de papo, cara. Teve um ano que era qualquer toque na mão é pênalti. Aí os caras... O cara... Agora mudou de novo. Mudou de novo. Mudou. O cara jogou a bola, tu tá com a mão aberta, o cara jogou a bola. É problema do cara que tá com a mão aberta. Ainda tem uma coisa nisso que você tá falando, tio. É o juiz e mais quantos não valam na sala? 3 ou 4? São 3. 3. Ou seja, são 4 cabeças tendo que interpretar e o juiz decidir. Isso, e o juiz decidir. Aí ele fica... Aí um fala que... Vamos supor, um fala, não achei. Outro, achei. Não achei. Aí ele tem que decidir numa coisa. Não, e outra coisa é o vídeo. Tem várias câmeras. Aí, pô, o cara escolhe uma. Ele escolhe... Tá, ele não bota todas as... Tem câmeras que você não vê a situação, que tá a mesma situação do juiz, não viu. Aí você vai do outro lado, isso aí. muda de figura do teu pensamento. Então o VAR é para ajudar nisso. Sim. Dentro da área, fora da área. Eu sou dessa opinião. Eu ainda sou dessa opinião. A bola entrou ou não? Bola entrou ou não e tal. Eu acho que isso você pode ter. E é igual o vôlei também, vai no desafio, pede, tem direito a 2 e tal. O cara errou. Tá bom, então tá bom, vai lá, vamos botar lá. Se ele foi dentro da área ou foi fora. E acabou. Parar de cercar o árbitro. Parar de cercar o árbitro. Agora eles criaram que só os capitães podem... Nem capitão deve ir lá, cara. Tem capitão lá, deixa lá. Agora que acontece, o cara chuta. Qualquer lance duvidoso já corre, vai no VAR. Mas isso é o quê? Falta de confiança na honestidade das pessoas que estão ali. Que é o mal do país, não é o mal do... Não é o mal do futebol. É o mal do país. Falta de confiança nas pessoas, na decisão das pessoas. Então, aí vai todo mundo, faz aquela pressão ali e tal, que é ridículo. Você chega, vai lá na Inglaterra, no Premier, a coisa é decidida na mesma hora. No Japão, na mesma hora. Ninguém enche o saco. Entendeu? Você acha que isso passa muito pela gestão da CBF, do nosso futebol, numa análise geral? Também passa, claro que passa. Sem dúvida que passa por tudo quem comanda, né? Nós tivemos comandando a nossa principal entidade do futebol, um que foi banido do futebol, outro que foi preso, outro que não pode sair do país. Como está isso? Né? Um antigo que perdeu o nome de um estádio, sumiu do futebol, que ficou o único brasileiro presidente da FIFA. Isso é para nos orgulhar? Não, isso é tristeza. Entendeu? Porque é o futebol, que é uma paixão do brasileiro, acaba sofrendo com as pessoas que estão lá e fazem tudo para se manter no poder, anos e anos. E assim eram todas as confederações, assim eram todos os colégios eleitorais. Eu falo isso de cadeira porque eu vivenciei isso como secretário de esporte. Se os caras pudessem ficar lá 30 anos, eles ficavam. Tá? Será que só tem eles para resolver os problemas das modalidades esportivas? Não pode haver gente, uma rotatividade mudando. Claro, seria saudável. Claro, isso aí. Mas não, eles querem para se garantir ali 20 anos, por sinal tem coisa boa ali por trás disso tudo. Filé mignon tá bom pra caralho. Filé mignon tá bom, meu irmão. O que você achou dessa tentativa do Ronaldo de tentar furar o sistema, quebrar o sistema? Nenhum presidente de federação recebeu ele. Foi algo assim, acho que mostra muito. Mas isso era mais do que normal. Se ele achou que ia ser recebido, deveria, por educação. Né? Eu, pelo menos, o cara teve educação de me receber quando eu fui na FIFA. Poderiam fingir, pelo menos. Não é nem fingir, mas receber, pô. Entendeu? Vamos receber. Isso aí faz parte da educação de uma autoridade. Tomar um café 10 minutos. E ainda mais por quem é. Por quem é, pelo que ele representa para a modalidade que ele está querendo, que é o futebol. Então, ele fez por onde conquistar isso?
né? Pela história dele. Agora, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Entende? Quando criam um colégio eleitoral à noite para ser decidido lá, onde você tem as federações, né, mandam mais do que os clubes, que os clubes clube é a célula máter do futebol, certo? Sim. Então os clubes é que oferecem espetáculo, os clubes é que oferecem jogadores para as seleções, os clubes é que levam o público ali, não as federações, tá? E o meu projeto no início era isso. Teve briga, foi engavetado primeiro, e eu saí da secretaria por causa disso. Porque acabava com as federações. Era as ligas. Qualquer lugar do mundo é liga. Ia mexer no vespeiro. E no colégio eleitoral do Collor, lá no Nordeste. Entendeu? E aí, não pode me receber, mudou tudo, então tem agora. Tchau, um abraço, um queijo. Eu não vim aqui para ser político, eu vim aqui para fazer o melhor para o esporte, não para o futebol. Sim. Porque o próprio futebol foi a única modalidade que não me apoiou. Tá? Foi os outros todos apoiaram. E todos eles tiveram verba, todos eles ganharam patrocinador, a grande maioria, todos eles não deixamos nenhum atleta de alta performance deixar de disputar competições no exterior que pudesse trazer numa Olimpíada medalha. Então, assim foi com a natação, assim com o judô, com o basquete, com o vôlei, enfim. A gente ia acabar com as confederações, existir só federação. Tá? Que você tem confederação, federação e associação. Então, acabava com a confederação, fica só a federação, cuidando. Você podia ser o secretário agora nesse mundo do futebol aí. Botar o futebol nisso aí. A situação é o seguinte, né? No mundo, existem as federações que cuidam das seleções, as ligas que cuidam das modalidades das competições e associações. Então, você não tem necessidade de ter confederação. Confederação é balela. Ela não tem nada o que fazer, tá? É só cabide de emprego, tá? E aí você vai no futebol. Tem a Confederação Brasileira de Futebol. Ela é comandada por quem? Pelas federações, que são 27. Peso, 3. 81. Aí não existia isso. Graças ao nosso projeto, os clubes passaram foi criado um mecanismo para eles votarem também. Aí tinha lá todo mundo peso 1, mas depois mudaram. Aí botaram no calar da noite, botaram o clube da primeira divisão com peso 2. São 20. 40, certo? E da Série B, peso 1, são 20. Então, 20 mais 40, 60. Não, os clubes, quer dizer, 40 clubes, não conseguem ganhar das 27 federações que dá 81. Então, quem são os candidatos à presidência da CBF? São os presidentes de federações. Tu acha que eles vão querer que alguém de fora vão dar apoio? Não vão. Só tinha um candidato que era da oposição, que na época foi era o presidente da Federação de Santa Catarina, que morreu no desastre lá da Chapecoense. Coincidentemente, os 4 times de Santa Catarina caíram para a Série B e Série C naquele ano. Coincidência, né? Cara, e aí o Ronaldo tentou, achou que com o nome ele ia conseguir, assim como eu fui na FIFA. Aquele negócio da FIFA, o Del Nero me recebeu lá, tudo bem e tal. Eu precisava de 5 cartas para ser o candidato. Ele falou, não, eu te dou a 5ª carta. Aí eu falei, tá legal. E tem outra coisa. Se você conseguir essas cartas na hora da eleição, eu não vou votar em você, não. Eu vou votar no que a Conmebol decidir. Quer dizer, são 10, né? Aí eu falei assim, pô, legal. O Brasil tem o mesmo peso da Bolívia. Legal, pô, maravilhoso.
Nada contra o boliviano, nada. Que a Venezuela, que o Equador. O Brasil tá bom, tá igual. Legal. Parabéns. Então é isso, e é o que é. Entendeu? Agora, quando foi da eleição da FIFA, foi assim. Recebi cartas maravilhosas de federação japonesa, federação holandesa, portuguesa, mas eles falavam, não, o que a UEFA decidir é que nós vamos fazer. Eu falei, pô, legal, Alemanha, Itália, Holanda, França, isso tudo tem o mesmo peso da Lituânia, do San Marino. É o mesmo, um ponto, um voto. Legal, cara. Então vocês que continuem assim. É isso aí. É absurdo, cara. A gente tem algumas perguntas aqui para você, Zico. Você já deu uma cornetada, nós demos uma cornetada aí no início. Vamos ver o que ele mandou para você aqui. Ô Galinho, o Vinícius Júnior tinha 2 jogos pelo Flamengo e já estava vendido, 16 anos, para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Você ficou 12 anos para sair para jogar na Udinese depois do Tri em 83. Claro que você podia ter ido antes para o Milan, para o Real Madrid, mas era uma outra realidade, outro momento. Até só em 1980 foi aberto o mercado italiano para jogadores de fora. Era uma outra economia, um outro futebol. Mas digamos se você começasse hoje, Zico, se o teu 71 estreando pelo Flamengo na Gávea fosse agora, sei lá, em 2025, você estreasse agora pelo time de cima do Flamengo, 25. Quanto tempo você iria durar no Flamengo, com o futebol e com a economia de hoje? Grande abraço, Galinho. Sempre um privilégio te ouvir. Como foi um privilégio te ver jogando. Obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro. É difícil, né? Porque a época que eu entrei pro futebol, porque eu era Flamengo. Eu estava com tudo acertado para ir pro América. Já tinha, inclusive, feito um jogo no América, pela escolinha do América, junto com meu irmão. E estava com tudo certo para ir lá, começar os treinos. Meus irmãos jogavam lá, eu estava sempre lá e tal. Aí o Celso Garcia foi me ver jogar no futebol de salão e ficou apaixonado e me levou para ir treinar no Flamengo. E era um mês que ele estava de férias. Então ele foi me levar no treino e ficou o mês inteiro me levando. E aí eu falei, Edu, eu sei que tá tudo América, fala lá com os caras, eu quero fazer no Flamengo e tal, aquela coisa de rubro-negro. Aí ele falou, não, sem problema e tal. Aí fiquei no Flamengo por causa disso. Então, hoje o que eu vejo é que os jovens estão ali entrando para o futebol para muitas vezes resolver um problema da família, tá? Não é aquela coisa da paixão que você tem por jogar futebol. Eu nunca imaginava, mesmo meus irmãos jogando bola depois, que ia fazer do futebol a minha profissão. Meu pai, tem que estudar, tem que se formar e tal. Tanto é que os 6 filhos se formaram, né? E eu, desesperado, que só faltava eu para me formar, porra. Meu pai, aumentando a idade, eu falei, não quero dar esse desgosto a ele de ser o único. Enquanto não terminei a educação física, não sosseguei. E aí, cara, eu não sei como seria a minha cabeça hoje, Mauro. Me desculpe, sabe? Eu não tinha necessidade de resolver a vida da minha família através do futebol. É lógico que isso aí encanta, os números, essas coisas todas, o que é o jogador de futebol hoje, eu não sei. Mas a gente está falando aí de 60 anos quase atrás, né? É intrigante, eu não julgo. Nem eu. Mas assim, é muita gente também, é assessor, é empresário, porque às vezes, se for pela cabeça de repente, do Vinícius Júnior da vida, ele tá ali focado no futebol, só que aí fica o empresário. Mas o que eu acho, Felipe, é que o futebol brasileiro é tão rico, tão importante no mundo, que você, para sair daqui, tem que sair com com uma maneira de você retribuir o que o clube te oferece, desde que você começa na base, e você fazer alguma coisa pelo clube. Tá? Por exemplo, o Neymar. O Neymar saiu cedo, tá? Mas ele, já entregou uma Libertadores pro clube. Um brasileiro, entendeu? Tem que ter... Esses caras têm que saber marcar a história no clube que deu a chance a eles.
Então, eu acho que isso é uma situação que eu saí não foi porque eu quis, eu tinha 30 anos, mas eu não queria ir para a Itália, eu queria ficar no Flamengo. Sempre relembro essa história no... Mas qual era a situação da época? A situação da época é que você tinha, para ter passe livre, você tinha que ter 10 anos de profissional e 32 de idade. Tá? Era isso aí. Quando eu completei 30 anos, em 83, eu completei 10 anos de profissional, que eu tinha feito meu primeiro contrato em 73. Então, se eu assino o contrato de 2 anos, que era o normal naquela época, com o Flamengo, ao final do contrato eu estava livre. Sim. E o Flamengo não ia ganhar mais nada em cima de mim. Isso mesmo. Então, aquela era a última chance do Flamengo ganhar alguma coisa. Então, o presidente levou aquilo ao conselho, o conselho, não, ó, manda embora, vem agora e arruma um troco agora. E foi o que aconteceu. E aí, na transação, muita gente levou troco. Mas já tinha dado quantos títulos pro Flamengo? Aí já estava com a minha vida. 83, só naquele ano. De 78 a 83, a gente ganhou mais títulos que o Flamengo havia ganho em sua história. Mas tá pago, né? Então já foi pago. Desde 78. Entendeu? Então, essa era o porquê da minha venda. Não foi porque eu quisesse sair, ou que é por causa do que movimenta, já começava a movimentar o dinheiro naquela época. Entendeu? Ó, vamos vender agora, que aí a gente arruma um troco bom. Eu acho que não tem muita gente que sabe dessa história, não. A gente já tem livro aí já, com uma série de coisas, hoje com os podcasts, com os canais no YouTube, isso tudo a gente pode contar e explicar essa situação. Mas você não pode fazer comparação com hoje. É muito difícil. É muito difícil. O Mauro sabe dessa história porque a gente já teve muitas resenhas sobre isso. Um cara aqui que teve a honra de jogar com o seu número, sua camisa, e queria te mandar um recado. Diego Ribas. É capitão, né? Teu parceiro, né? Agora, né? Você sabe que eu sou teu fã, não só pelo que você representa para o futebol e para o esporte mundial, mas principalmente pelo que você é como pessoa. E a minha pergunta vai em relação à fama. Quando você soube que realmente teve algum episódio que marcou, que você sentiu que estava muito famoso, algum reconhecimento, foi lá no começo da tua carreira, como foi? E a partir dali, como foi lidar com a fama? Porque eu te conheço, você é um cara que, apesar de ser um astro, mantém uma humildade muito grande. Da onde vem isso? Alguma educação, uma mensagem que você recebeu dos seus pais? Fala mais sobre isso pra gente, que com certeza você é um exemplo para todas as gerações do nosso esporte, de como saber lidar com a fama de forma espetacular. Um abraço a todos desses podcasts que estão aqui no meu coração. Felipe, Adão, todos vocês. Beijo grande. Ele sabe que vai ter um parceiro para carregar, né? Ele, né? Verdade. Grande Diego. Ele tá evoluindo. Grande Diego tá danado, eu vejo lá. Ele gosta de treinar pra caraca, o Diegão tá... Ele é muito competitivo, né? Muito competitivo. Um grande profissional. O Diego é fantástico, um grande capitão, um cara legal, um cara que eu tive o prazer de conhecer lá na Turquia. E tive a ver com a vinda dele para o Flamengo. Ah, é? Porque ele estava lá no Fenerbahçe, né? Aliás, com a ida dele para o Fenerbahçe também. Mas a vida do Flamengo também, porque ele estava lá e de início estava com uma dificuldade com o treinador lá de colocá-lo e tal. E aí os caras daqui do Flamengo perguntaram, e eu me informei com tudo lá. E o meu intérprete, que é um cara confiável, ele falou, olha, não é por culpa dele, não. Ele está sempre, aquele profissional exemplar que ele é, treinando e tal, oportunidade, quando entra, joga bem. E ele está muito bem aqui. E aí eu passei aqui para o Flamengo, os caras trouxeram ele. Assim foi com ele, assim foi com o Fábio Luciano. Tudo que jogadores que estavam lá comigo. Então,
e que eu conheci como caráter também, Sim, né? Porque uma dia a coisa dia, né? é o dia a dia, é o cara, é o profissional. Você, quando vai indicar alguém, não é só o jogador de futebol, é a pessoa, que você vê o que pode fazer, o que ele pode, tá? E quanto à questão da pergunta dele, eu acho que eu fui uma pessoa privilegiada por ter na família 3 profissionais de futebol, tá? O Antunes, o Nando e o Edu, tá? E eu vi de perto o auge deles, vi de perto as dificuldades, o que eles passavam, os amigos, que quando estava bem, estava tudo do lado, quando não estava, passava do outro lado da rua. Então, quer dizer, é lógico, o primeiro lugar está a educação dos pais, maneira de ter os valores de vida, né? Morais, valores éticos, educacionais, isso é importante. Meus professores de escola, que eu prezo muito, principalmente escola pública, que eu tive 2 professoras maravilhosas, inesquecíveis para mim. Então, era o segmento da minha educação de casa. Então, eu quando comecei, a fama que você começa a ver foi sempre depois que você chega à seleção. Porque aí não engloba só a tua torcida, o teu time. É uma torcida geral. Os outros clubes, os outros times, pô, não, eu não sou Flamengo não, mas pô, te admiro e tal. Ali você começa, todo lugar que você vai autógrafo, naquela época era autógrafo só, né? Era só selfie, né? Selfie vídeo. Né? Tinha as Kodak da vida lá que o cara tirava foto, mas tinha que revelar, não sabia. Pode ser a cara, Ficou né? bom, né? Aí já ficou bom, não. E tem histórias maravilhosas aí desse negócio, dessas fotos. Então, cara, ali você começa a lidar com isso. E para mim, né, por tudo aquilo que eu tinha vivido em casa, para mim tá tudo bem. Amanhã tá bom, os caras estão. Mas amanhã eu posso também passar na rua aí, tá? Ninguém ligar ou tal, ou te criticar e tal, e tá tudo bem, pô. Não vou mudar a minha maneira de ser. Então, é isso. Eu me tornei um cara muito famoso, muito popular e tal, mas para mim não muda nada, cara. Tá? Eu vivo minha vida, vou a tudo que é lugar, não tenho privilégio de nada, não tenho segurança, converso com todo mundo, até porque faz parte da minha índole, é assim, brinco com todo mundo e vamos em frente. Não sabe quem é, eu sei quem eu sou, eu sei a porra que eu tenho. Cara, não, você, graças a Deus, mas... onde você chegar, eu estava falando exatamente isso. Eu, privilegiado, como eu falei no início, de ver isso tudo desde pequeno. E esse cara, que é pro meu pai em casa também, esses caras, eu sempre convivi com ele na praia, e paciência com todo mundo. Falei um exemplo agora da Disney aqui, lá fora, porque um garotinho reconheceu, ele ficou meia hora no sol. Falei, porra, será que o Galo vai conseguir andar depois do parque? Porque na hora você fica preocupado ali, né? Mas atendeu todo mundo. Aí, assim, esse exemplo, você crescer com esse exemplo, A gente fica, às vezes, preocupado em alguns lugares de ver multidão, gente que não está acostumado, e aí, pô, tem crianças, tem idosos e tal, e os caras, pô, são loucos. Às vezes, em palestras, o nego vem ali para frente, o nego fica imprensado, é um problema. pode dar uma... Então, vamos organizar isso aí. Vamos fazer organizado. Faz uma fila lá na escada, vem aqui, a gente atende, e 1 hora, e aí sai todo mundo feliz e tá tudo bem, né? Entre mortos e feridos, salvam-se todos. Eu queria voltar já um pouquinho no tempo para falar sobre sua amizade com o Roberto Dinamite. Essa semana foi aniversário dele. Com certeza. Grande Bob. Para todos nós, imagina para você. A esposa dele esteve aqui ontem com uma família rubro-negra de Portugal. Legal. Liliane é gente muito boa, turma muito legal. Cara, é onde entram os pais. Nesse caso foram as mães. A gente começou no mesmo período, com 17 anos, ele com 16, né, no Vasco. E a gente jogava juvenil contra.
E quando acabava o jogo, as nossas mães assistiam o jogo, porque pouca gente, né, assistia o jogo juntas. E acabava o jogo, a gente se encontrar com elas ali, então a gente batia o papo e tal, a nossa amizade foi se estreitando a partir dali. E lógico, pô, vem aqueles que a gente representa, eu para Flamengo, ele para o Vasco, o nego começa a querer. Jornal do Esporte não, Jornal do Esporte era sossegado. Eu não sabia que era desde juvenil, não. Era desde juvenil. No primeiro ano foi campeão Vasco, no segundo ano foi campeão Flamengo. E os favoritos eram Fluminense e Botafogo. Ah, é? Botafogo tinha um time que ficou 140 jogos invicto. Caramba. E o Fluminense era a seleção E olímpica. você que já falou que aquela raiva do Botafogo ainda algum dia... Quebramos. Um dia eu vou quebrar esse cara. 1-0 eu fiz o gol. Aí. Juvenil, quebramos essa invencibilidade. Então, desde juvenil que você Desde machucava. juvenil eu machucava eles. E nesse jogo, foi o jogo da preliminar que o Flamengo ganhou do Botafogo e quebrou um tabu de não sei quantos anos. É mesmo. E o Buião fez os 2 gols. E esse jogo seria o único que, se eu ficasse no Maracanã, que eu ia ver o Flamengo ganhar na minha época de torcedor. Aí eu acabei não vendo. Eu fui, porra, fiz o gol, ganhamos de 1-0, todo feliz, vou pra casa. Fui pra casa, porra. Cheguei em casa, Flamengo 2-0. Eu falei, cara, seria logo no dia que eu... Aí eu acabei não vendo. Eu, como torcedor mesmo, eu nunca vi o Flamengo ganhar do Botafogo. Era empate, jogo que o Flamengo jogava mais e tal, o goleiro do Botafogo era o melhor, empate e tal. Aí chegou um certo ponto que eu nem ia mais, cara. Pô, aí o Manguinha, Deus o tenha, Manguinha virava e falava, jogar amanhã com o Flamengo, e já passei no mercado, comprei tudo, gastei o bicho todo. E ganhava, né, pô? E ganhava, fazer o quê? E era isso. E eu brincava com ele, eu mandei o irmão dele dar um recado para ele. Eu já estava no Flamengo, o irmão dele jogava com o Edu no América, o alemão. Aí eu falei, avisa pro teu irmão lá que eu tenho raiva dele por causa do que ele fala. Muito bom. Se eu chegar no profissional, ele vai pagar. Ele vai pagar. Aí teve um jogo Flamengo e Inter, no Maracanã, fiz 2 gols, foi 4-0. Aí fui lá nele, tá vendo? Eu falei, teu irmão te avisou? Depois ainda chegamos a jogar junto na seleção. Ele tava mangueiro, gente boa demais, cara legal, boa. Não, uma curiosidade que eu tinha, que eu tava falando com o Pedro, é o seguinte. Agora que eu também fiz uma transição para areia, né? Para areia, e você jogou beat soccer, ganharam tudo no beat soccer. Queria que você contasse um pouco aquela época áurea lá do beat soccer. Como é que foi? Mas você já foi em Quintino, não já? Já. Mas tu sabe onde é que tem a praia lá em Quintino? Tem uma praia escondida lá. Aí demais. Já fui em Quintino, de passagem. Velho Antunes fez uma praia escondida. Isso aí é novidade pra mim. Cara, aquela... Não, porque assim, dá um certo, né? Fala, como é que vai ser? O Zico vai jogar na areia. Não dá pra driblar como dá pra correr. Não né? dá. A bola não corre. É tão gênio eu fiquei observando alguns caras que já jogavam a maneira deles correr e pisar na areia. Principalmente o Magal. Para mim, foi o melhor do futebol de areia que eu vi. Né? Magal era um negócio. E ele deslizava na areia. Conduzia a bola. Ele deslizava. Aí eu ficava observando ele para ver se eu fazia... E ele corria sempre muito na ponta do pé. E eu tinha medo de correr na ponta do pé, de ter a panturrilha. Eu parei de jogar com muita coisa, né, Itaí? Mas aí, uns pouquinhos, eu fui pegando um pouco dessa malícia dele. Eu jogava pouco. Jogava... Entra e sai. Tinha um entra e sai. Mas, pô, time que tinha... Júnior, que é um Pelé da praia. O Edinho, que era o outro cavalo na areia. Adão, também eu na areia. Eu falei, eu fico lá na banheirinha, você já sabe. Não, e os caras ficavam com medo, né? Eles ficavam com medo. Então ficava sempre gente lá. E eu só botava pra dentro e tal. Eu falo isso porque eu não vi jogar, na verdade, assim, no áudio eu não vi, né? Na grama. E ali deu pra ficar, né? Eles
fazia uma bola pelo alto, era bonito demais o vídeo só. Era. Todo domingo, Demais. 10 da manhã. Depois eu vou mandar uma lista de gols para você da Areia. Então, Pô, vou dar os top. Inclusive o gol do Escorpião eu repeti na areia para não dizer que foi sorte. Para não dizer que foi sorte. Lá nos Estados Unidos. Não, e era incrível essa época, porque eu acompanhei bem, posso falar com propriedade, que a galera ia pra fila. Tipo, 5, lotava. 4 horas da manhã, cara. No Lotava. Copacabana, Eu consegui entrar várias vezes. não dava pra ir. Chegava com meu pai e falava, cara... E outra coisa, esses gols eu não conto na minha carreira não, tá? Tem gente que conta tudo. Conta tudo. Cara, porra, acho que me deu alguma coisa assim diferente, porque na grama, na quadra, no cimento, na terra, na areia. Pô, jogou em tudo. Então, tudo que é lugar, tudo que é piso. E bem, né? E bem, é isso aí, bem. Jogar é uma coisa. E bem. Não, era época boa. Eu tava com vontade de fazer essa pergunta, eu nunca fiz. Na areia, aquele time era um timaço, cara. Tinha os meninos que entravam, você falou, Magal. Entrava o Neném. Eu falo pro Neném. Porra, tu é um artilheiro na praia, mas tu é o segundo, tá? Quando eu tava, tu não era o primeiro, não. Amizade, só tem essa tem mais um, esse aqui. Esse aqui meu compadre mandou um recado. Fala galera do Jornal dos Esportes, do Quintal do Adão, que é o Everton Ribeiro. Passando para falar do nosso galinho, o nosso ídolo Zico. É um prazer conhecê-lo, poder chamá-lo de amigo. Esse cara tão especial, um ídolo brasileiro do futebol mundial. E nosso ídolo Zico, gostaria de saber como foi liderar uma equipe que marcou gerações, foi campeão por onde passou, campeão mundial, campeão de tudo, e como foi liderá-los e poder entrar em campo sabendo da responsabilidade, mas também da alegria de jogar aquele futebol lindo. Um abraço aí, parabéns pela linda carreira e pelo ser humano que você é. Tamo junto aí sempre, viu? Um beijo, valeu pra todo mundo aí, um abraço. Grande Everton, esse cara é demais, cara. Esse cara foi um dos grandes injustiçados aí da seleção brasileira, principalmente para a Copa de 2014. Aqui. O cara, 2 anos, o melhor jogador do Brasil, cara, ganhando tudo e não tá na seleção, cara. No fato já de não estar na seleção já era um absurdo. Então é lógico, eu sempre respeitei escolhas de treinador, mas tem situações que, cara, não dá, é muito claro. E, de 2 anos no Cruzeiro. Então, no Cruzeiro, tô falando do Cruzeiro, né? E cara, ele, um profissional, exemplar, um profissional maravilhoso, né? E por isso a gente fica feliz de ver sucesso dele. Ainda mais com aquele filho maravilhoso, né? Totói é demais e tal. Obrigado por liberar ele para ir lá em casa, dar um abraço gostoso nele, foi legal. E o Everton também deu um apoio muito grande na época do canal, quando a gente veio aqui para o Flamengo, a gente foi um dos primeiros entrevistados lá no CT Jorge Elal. Então, eu acho que o fato da liderança ali já foi no momento que eu estava muito mais experiente, já tinha convivido com 2 caras que foram os grandes referências em termos de capitães de equipe. Há pouco tempo nós perdemos ele, que foi o Luiz Carlos, um zagueiro que veio do Corinthians. Primeiro ano que eu fui titular do Flamengo, em 74, era ele, um cara espetacular, com uma lisura, com um senso de justiça, de ajuda ao time, tá? De confiança, daquela coisa de você achar que não vai dar, e ele, não, vamos, que você vai conseguir e tal, sabe? E depois o Carpegiani que me moldou assim, como um jogador dentro do campo. Se posiciona assim, pode acontecer isso. Já via que eu ia ter mais dificuldades do que o normal, ele já me orientava, tal. E ele brincava, ele falava assim, não adianta ficar atrás, o cara atrás, eu vou dar a bola em cima de você, tu se vira. E aí, cara, esses 2, quando ele parou de jogar, foram os próprios jogadores que pediram para que eu
me tornasse o capitão. E eu falei, tá legal, não tem problema. Já estava numa de também não só estar preocupado com aquilo da responsabilidade que eu tinha como jogador, mas também já estava com um pensamento mais também diferente em termos do que eu podia ajudar os jogadores, os jovens, o que você poderia conversar. É lógico que muita gente tinha que dar umas duras ali, legal. Não tem jeito, na hora faz parte. Mas esse sentido de... Era um grupo, a facilidade foi essa. Daquele grupo de 81, por exemplo, 11 vieram da base do Flamengo. Então, os caras já conheciam bem o que era o Flamengo, o que precisava do Flamengo. A gente não precisa falar muita coisa, tá? Então, às vezes, era um alerta, uma ajuda, tudo fora. Não tinha nada dentro do campo, você ficar... Não precisava disso. Até mesmo na hora de dar expor, tinha que ir lá escondido, não tinha aquelas câmeras, né, para leitura labial, essa coisa, então a gente podia falar ali dentro do campo, mas foi mais em função da minha experiência mesmo, né, da liderança que eu tinha perante a imprensa, perante torcida, perante os adversários, os juízes, aí tirava... Não tirar proveito, mas pelo menos exercer essa situação de representante. Eu tive alguns problemas 2 vezes com 2 juízes, com Margarida, por exemplo, um Fla-Flu. Ele me deu o cartão amarelo e começou a ir pra lá e pra lá. Margarida. Margarida. O que vai lá no 510? Não, o primeiro, da antiga. Não é possível. E ele de baixo, ele estava começando, ele debaixo da torcida do Flamengo, e daqui. Aí eu fiquei parado esperando, aí eu falei, você acabou? Tá bom? Tá bom, e tal. Ele podia até ter, acho, do jeito que tá, podia me expulsar. Eu falei, cara, você não fez o que você tinha que fazer? Me deu o cartão amarelo? Para aqui, acabou, pô. Pra que você tá gesticulando, fazendo aí? Aí ele tomou um susto, né? Eu falei, vai me dar o vermelho. Aí, cara, aí depois chegou no intervalo, ele, pô, desculpe e tal. Eu me exagerei e tal. Falei, pô, cara, tu tá fazendo a tua, fez a tua, deu o cartão, acabou, morre aqui, cara, acabou, não precisa fazer todo esse espetáculo. Adorava. E o outro foi com Bochila. Flamengo e Atlético. Tinha um meia do Atlético, Renato, ele dominou a bola de costa, o Figueiredo veio e rasgou ele no meio. Uau! Porra, na mesma hora ele veio e vermelho. Aí na hora que ele deu vermelho, ele começou a xingar o Figueiredo. Aí eu vim na corrida aqui, eu cheguei, ele começou a xingar, você tinha que sair daqui preso. Eu falei, que isso, Mochila? Se eu tô com vermelho aqui, eu ia dar pra você, cara. Você não pode fazer isso. Sério? Eu falei, eu vou junto, né? Já expulsou? Aí ele... Não pode fazer isso. Eu falei, nem você pode fazer isso. Você não já expulsou? Acabou. Aí, porra, voltamos pro segundo tempo. Aí ele, mesma coisa. Pô, exagerei. Desculpa. Eu falei, cara, que você exagerou, cara? Você tá louco. Você ali, você falou... Se eu falo essas coisas que você falou ali pro cara, é rua. Você vai ser expulso também. Você não já fez, cara, foi falta violenta, tu fez certo, na mesma hora não deu nem amarelo, foi vermelho logo, e acabou, cara. E morre aqui. Você contando essas histórias assim, às vezes essas discussões de jogaria em época, cara, eu falo pros outros assim, que eu sou particularmente mais fã dos caras das antigas, porque assim, os caras não tinham câmera, não tinham material nenhum, e assim, ele tá contando uma história de juiz, imagina a história de duelo. Não, seria legal. O pessoal que joga hoje, seria bom ver se eles iam subir a vista chinesa, né? Eu tinha que ter trazido. Lá no asfalto, treinar no asfalto, paineiras, jogar, subir arquibancada, fazer exercício ali, correr no asfalto. Cara, tudo a sua época. Naquela época era aquilo. Era isso. Nossa geração é a geração do tornozelo arrebentado, joelho arrebentado e coluna arrebentada.
Então, cara, hoje o treinamento, os caras treinam só em campo maravilhoso, o campo tá mais ou menos, os caras já estão reclamando. A pré-temporada já começa... Pô, bom, pelo né? amor de Deus, pelo amor de Deus, cara. É. Então, esqueçam, para de falar isso, dizer que o jogador da época não jogava, tá? Todo mundo jogava. Imagina o jogador daquela época com tudo que tem hoje. Exatamente. Pô, pelo amor de Deus. E a preparação física também. Porra, é. Eu acho que o cara ia jogar naquela época, hoje, com aquele preparo físico. Nunca. Entendeu? Ah, número de jogos. Pô, a gente jogava. Sabe uma coisa que está acontecendo hoje? Isso daí eu fazia discussão, né? Não era um negócio desse? E sabe... Pra ganhar dinheiro, enfim. E as viagens? E as viagens? Você levava 10 horas para viajar daqui para Manaus, que você parava em um monte de lugar. Para ir para Blumenau, 9 horas nós levamos para voltar daqui. Aí pegava ônibus, pegava tal, só faltava a charrete, né? Você ia pegar a charrete. Aí, cara, sabe o que vai acontecer hoje? A número de jogos. Aí você vai ver, tem um jogador, o teu time jogou 60 partidas. Aí o cara vai lá, fulano jogou 45 jogos. Vai ver desses 45, quantos ele jogou 90 minutos. Exatamente. A gente jogava. Eu cheguei a jogar 89 jogos no ano. Mas esses jogos, se 2 eu saí, foram... Então, era 90 minutos. Você jogava domingo, aí descansava na segunda, terça recuperava, quarta jogava. Aí quinta, né? Aí é tal do que descansar. Era a nossa época. Já nem descansar é o cacete. Entendeu? Então, cara, não comparem. Não tem que comparar. Não comparem. Não dá para comparar a época hoje, a época o melhor estádio hoje, melhor campo para se jogar futebol no Brasil, para mim, que eu vendo o jogo, tem 2 campos maravilhosos. Morumbi e Beira-Rio. Tá? Esses 2, maravilhosos. Morumbi joga quase de 15 em 15 dias. Na nossa época, um dos piores campos era o Morumbi. Por quê? Porque o Santos jogava lá, o Corinthians jogava lá, o Palmeiras jogava lá, e o São Paulo jogava lá, ninguém aguenta, cara. Então era duro, buraco, a bola saía para tudo que é lado. Aí o cara vai jogar no Maracanã, que tá mais ou menos... porque tá muito duro, porque tem que molhar, que tem que... para com isso, meu irmão. Chuteira, hoje você bota a chuteira e joga. A nossa você tinha que amaciar, pé de ferro lá dentro, com prego aqui, ó, que você saía com tudo cortado. Não dá, não compara. Não compara. Do meu pai, da contusão dele, tadinho, ele contando, pô, ele ia pro exército, ele nem fisioterapia. Ficava na areia lá, porque ficou com a perna engessou 2 anos. Cara, mas, pô, pai, depois da filha, ele fala faz igual. Eu fiquei lento. E o teu pai ainda ficou manco. Ficou manco. Até ele voltar à atividade, ele levou um tempo por causa disso. Do meu pai, não sei se você deve saber. Uma dele que ele, no Corinthians, já mais velho, óbvio, ele tomava 16 picadas de abelha africana para tirar a dor do tendão. Para ele tirar. Aí tem foto. É isso aí. Tem. Imagina, pegar alguém hoje em dia, tomar as picadinhas de abelha. As coisas que aconteciam, cara, naquela época, pô, você tinha uma fissura, nego metia gesso. Tá? Aí tem até uma história do Adílio, quando o Pelé veio jogar no jogo, no Flamengo, jogo lá do Atlético, tinha que tirar alguém, né? Aí eu falei, ó, a 10 eu dou pro Pelé, mas a 9 é minha. Problema de você. Aí o Júlio César 11 e tal, o Pelé não é ponta esquerda, o Tita não é direita e tal, aí no meio campo, aí tinha que sobrar alguém. Aí estamos fazendo coletivo, chegaram no Adílio, o Adílio foi levantar e o nego botou na maca, botou gesso. Já tá fora. Tirou o... Pelo menos o Adílio diz, ó, eu jogava... pelo menos eu saí pro Pelé jogar.
Aí pro rei. Danilo, saudoso. Ai, ai. A gente estava falando aí de recuperações, de dificuldade na preparação física. A gente está vendo o Neymar passar por um momento difícil, né? Ele tá, É você vê que complicado. ele está tentando voltar, ele quer voltar, ele é fominha, e ele não está conseguindo desenvolver o futebol por questões físicas, né? Como é que você está vendo essa situação do Neymar? A gente fica preocupado, né? Porque eu sou fã dele, adoro, gostaria de estar vendo jogar. Agora, é lógico que depois que você tem uma lesão grave, você tem que tomar cuidado com outras coisas. Não só com a recuperação daquele local. Você tem que cuidar do teu corpo em geral. Então, algumas preocupações você precisa ter, né? O problema, às vezes, dirigir muito, de ficar muito tempo numa posição só, sentado ou em pé, fazer treinamentos que reforcem mais outro tipo de musculatura do que só trabalhar só aquele local, para que você tenha um equilíbrio no qual é difícil achar esse equilíbrio. Agora, outro negócio, você vai ter que se dedicar, mas tem coisas que você vai ter que fazer igual escovar dente, cara. Eu não tenho o ligamento, cara. O meu não tenho. Esse joelho inchadão aqui, isso é joelho, viu? Pode filmar, isso é joelho. Mas, então, se eu não fizer musculação, eu tô roubado. Atrás aqui, a posterior, tem que estar forte para eu segurar. Entendeu? Essa volta é complicada. Então, cara, é decisão. Para jogar futebol, você tem que abrir mão de certas coisas para poder fazer outras, para pelo menos jogar em alto nível. E você pode ver, ele joga... Isso estava acontecendo comigo e eu parei de jogar por causa disso. Eu jogava 3 partidas, 4, aí, panturrilha, adutor, posterior. Muscular. Até equilibrar, levou quase um ano e meio. Para jogar. Aí depois fui embora, me acostumei, tranquilo. Agora, é isso que ele vai ter que fazer. Agora, ele está em alto nível, né? Ainda. Eu quando fui para o Japão, eu joguei lá, praticamente, do campeonato de 30 partidas, eu joguei 21. Na segunda divisão. E na primeira, eu não fiquei de fora nenhuma vez por causa de problema no joelho. Então, isso, sabia controlar treinamento, sabia ver o que podia fazer, o que não podia, para poder jogar. Eu usava toda a minha força e o meu condicionamento só no jogo, para o treinamento não. Então, isso você tem que conversar com o treinador, conversar com preparadores físicos, médicos, para ver de que maneira você se equilibra para poder jogar, cara. Porque um cara com talento daquele, ele tá numa idade que ainda pode render muito, né? E eu torço muito para isso, porque eu gosto muito dele. Você acha que você acredita nele ainda em condições de defender a gente na Copa do Mundo? Eu acho. Mas é o tal negócio. Né? A cabeça tem que estar voltada para a profissão de jogador de futebol. Não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Tem que abrir mão de certa coisa. A vida... O Sócrates fez isso em 82. E realmente ele chegou... Quando chegou, digamos assim, em março, por aí, ele... agora é só Copa do Mundo. Tá? Trocou muita coisa e na Copa do Mundo de 82 o condicionamento do físico dele sobrava. E puxando fila e tal, fez uma escolha. Abriu mão de muita coisa para poder estar bem naquela Copa do Mundo. E fez. Entendeu? Então, se era uma das pessoas que merecia a conquista, era ele, porque ele foi realmente um dos mais dedicados para mudar pelo tipo de vida que ele levava, certo? Então, e não adianta. Essa questão do Neymar, se você parar e lembrar lá atrás, eu acho que é só de 2014 que ele chegou inteiro, e depois o cara machucou ele. Ele, tadinho, falta de sorte, sempre chegou, agora com algum problema. A lá
A última... Que ele chegou também com um problema de joelho, se não me engano. Ou pé, não. Não, Foi lá foi na Rússia? Pode ser? Na Rússia, né? Então, do 18 Rússia, Não. 22 Então, mas de 18 ele também chegou com problema no pé. mas a do Catar, por exemplo, quando ele estava crescendo na competição, né? Exatamente. Então, aí, E a gente é muito dependente dele, né? A gente, seleção brasileira. cara, ele é o único jogador diferenciado que surgiu nesses últimos anos, né? Entendeu? Então, é lógico que pô, ele sabe da importância dele para a seleção, né? Agora, não pode ser dependente. Você tem que... O Romário, o Neymar tem que ser a cereja do bolo, tá? Você tem que estar todo mundo e tal, e ele vai fazer a diferença. É isso que tem que ser. Não dá Você bola e decide. E decide. Não pode. Tem que estar todo mundo. Eu acho que aquela Copa do Mundo do Tite, acho que foi de 2018, não foi? Eu acho que o Brasil, infelizmente, perdeu o cara que era o cara mais importante da seleção até aquele momento, que era o Renato Augusto. Quando o Renato Augusto ficou sem jogar, cara, o time sentiu muito. Foi passando. Passava por ele a bola para chegar lá. Cara, ele organizava tudo. E o Coutinho estava bem do lado direito também. Neymar aqui. Quando o Coutinho veio para o meio, lá na direita, o Coutinho, com toda a técnica dele, com toda a qualidade, mas não organizava o time como o Renato Augusto organizava. O Renato Augusto fazia todo mundo jogar bem. Não tinha aquela preocupação do Neymar desse dia. O Paulinho crescia muito quando jogava o Renato Augusto. Ele era outro jogador. Não vinha aqui atrás. Então, a saída do Renato Augusto naquele momento importante, para mim, foi o diferencial do time. E ele entrou no jogo contra a Bélgica, mudou a história do jogo. Verdade. Talvez se tivesse... Aquela bola dele que não entra. Isso, exatamente, entendeu? Então, aí é a minha visão. Não posso estar errado, mas eu acho que se ele tivesse desde o início, a história poderia ser outra. Sobre seleção, para quem você ligaria, mandaria um zap, vem seu técnico na seleção brasileira? Tem um top 3, tem um... Cara, eu acho que já começou, o erro já começou quando saiu o Tite. Todo mundo sabia que ia sair. Tinha anunciado tudo. A CBF, ela não pode se dar o luxo, pelo que é o Brasil, de ficar 1 minuto sem um técnico de futebol. Tá? Ela tem que estar ali. O City vai sair. Então, já tinha que ter conversado naquele período, já tinha que ter um outro ali. Tá bom. Brasil não é clube. Que você ali tem dificuldade, bota o interino, cara ali, bota um auxiliar que já está ali. Seleção não pode ter auxiliar. Seleção tem... sai o Tite. É o fulano. Tá? Ali tinha que ter entrado um logo de cara. Que aí não teria esse problema. Era o Diniz, era o Dorival, não interessa. Tinha que ter um. E isso começou dali, cara. Tá? Eu teria minhas preferências. Eu teria, já falei isso diversas vezes. No Brasil, naquele período, para mim, tinha a oportunidade ao Renato e ao Cuca, que são dois treinadores que ganharam tudo, 2 treinadores que já passaram por todas as experiências e que poderiam ali dar uma ajeitada na questão de vestiário. Tá? Agora... hoje a história é outra, né? Hoje tem uma coisa, eu acho que tem os brasileiros precisam entender que os brasileiros, principalmente os técnicos do futebol, deram uma chance de oportunidade para os estrangeiros. Sempre teve estrangeiros no Brasil, sempre, tá? E foi um estrangeiro que me lançou no Flamengo. Então eu não sou contra treinador estrangeiro. Em clube, mas na seleção... Agora, tem uma coisa que a gente tem que analisar hoje. Já desde 2002, tá? A base da seleção brasileira
está sendo de jogadores que jogam lá fora. Então, muitos jogadores saem mais cedo hoje porque eles sabem que, estando lá fora, a chance deles estar na seleção é muito maior. Tem jogadores que estão lá fora, que jogam na seleção, que se estivesse jogando aqui no Brasil, não seriam convocados para a seleção. Tá? Então, isso é uma situação. Cara tá o ano inteiro, já que é para chamar os que estão lá, o ano inteiro jogando no estilo de lá. Então, pô, um cara que está trabalhando lá não seria tão difícil assim. Certo? Uhum. Eu acho que tem. Não. Agora, para vir para uma seleção brasileira, tem que ser nego lá no sarrafo lá em cima, cara. É tipo o Ancelotti, Guardiola e tal. Agora, tem o Jorge Jesus, que fez um ótimo trabalho no Flamengo. Tem 6 anos esse trabalho. E agora tem o Abel, que está aí no Palmeiras, trabalhando bem. Tem. São competentes. Pô, tem o Klopp, surgiu, tudo bem. Já se falou em Mourinho também e tal. Mas todos esses tiveram seus períodos. Sim. Entendeu? Assim como teve o Cuca, assim como teve o Renato. Pô, um dos maiores vencedores aqui não passou pela seleção. Que foi uma das grandes injustiças, que foi o Muricy, cara. Exatamente. Muricy era o cara que tinha que ser o técnico da seleção brasileira. Né? Algum dia. E não foi. Aquele episódio foi marcante. Exatamente, é isso aí. Então, tem essas coisas. Agora, a seleção não podia era ficar sem treinador, como está agora. O erro começa por aí. Falando de técnico, vamos pro chefe? Vamos. Fala, Zico, ídolo eterno, sagrado, histórico. Passando aqui primeiro para te mandar um beijão, dizer que te admiro demais, agradecer por tudo que você fez por mim e pelo nosso Mengão. E depois, uma curiosidade só que eu tenho, porque eu já sei tudo de você. Superstições ou manias, quais você tinha antes de entrar no campo? Porque eu vou te falar, eu tinha muitas, tá? Valeu! Zico, te amo, beijo. Esse cara é demais, cara. Ele é sangue bom. Esse cara é sangue bom demais. E profissional alto extremos, eu acho que foi um dos grandes erros do Tite na Copa de 2018 também, foi ter tirado ele. Porque ele dava um suporte ao Neymar muito grande. O Neymar não ficava achatado como quando tinha o Marcelo. E ele, na defesa, ele segurou uma peteca legal. Entendeu? Então, aquela mudança ali num momento importante, que o Neymar estava bem na Copa e tal, eu acho que a saída do Felipe foi... E um jogador que sabe, por onde andou, representou bem o nosso futebol. E fez por onde chegar a essa situação de treinador, já com conhecimento dele, né, se aprimorando, se aperfeiçoando, sabendo usar bem os treinadores com quem ele conviveu. Você vê que são diversos tipos de situações que você nota claramente que é o Jorge Jesus, é o Simeone, é outro cara ali e tal, é a dele, o pensamento dele. Então, você vê como o cara está preparado. Sim. Né? Eu converso muito com ele e tal, mandei diversas mensagens conversando com ele. Uma coisa que preocupava ele era a questão da saída, né? Você está uma semana de treinador, na outra você está de jogador, na outra semana você está comandando aquele pessoal. O relacionamento com os jogadores. E eu falei para ele, olha, eu tive a situação parecida, eu vivenciei isso com o Carpegiani. E a gente tinha que fazer as brincadeiras, tinha que fazer as coisas que ele participava lá. Daqui para frente, acabou, agora tu vai comandar a gente. Tá? E você trata de se virar aí. A gente vai correr pelo Flamengo, por nós e agora por você também.
Agora nós vamos mostrar que nós somos amigos. Tá? É nessa hora, não é agradando, não. Mas agora já sabe, aquele dia que o cara vai chegar mais, né? Já conhece todo mundo, não vem querer reclamar, não. Porque assim nós vamos... tinha esses dois lados. Eu falei para ele, olha, você vai mostrar, os caras vão mostrar quem eles são agora. Agora que eles têm que mostrar que eles são seus amigos, que eles estão junto com você. Independente da decisão que você tomar. Toma a decisão sempre do que o coração mandar. Ó, aqui é melhor, hoje é melhor para o Flamengo isso, fazer aquilo. Você vive o dia a dia lá. Então não tem que você estar preocupado, porque o fulano não vai jogar, o outro tá. Ainda mais hoje que você pode botar 11 lá no banco, usar a hora que quiser, né? Aquele negócio que a gente falou de número de jogos, né? Hoje vai estar... Você consegue agradar todo mundo. Não é agradar, você não tem que estar preocupado com essa de agradar todo mundo. Os caras têm que olhar isso, né? Que o que ele está fazendo ali é o melhor naquele momento. Ele tem que botar 11, tem 30. No nosso não tinha assim. Sacanear ninguém, né? No nosso só podia 16. Tem que deixar de fora do jogo. Tem que deixar de fora do jogo. Imagina, é lógico que eram 24, 25, não tinha essa avalanche de hoje de jogador num plantel. Mas só podiam entrar 2. Então, às vezes, um cara que não ia pro jogo, ele no outro jogo pode entrar de titular. Porque no que vai pro jogo, normalmente, como você só pode botar 2, ser daqueles 4 ali que são do ataque, tira o goleiro, dos 11, caras que às vezes são mais... jogam em 2 posições, sim. Entendeu? Pode fazer outras funções. Então, nem sempre o que vai jogar no outro jogo é o cara que ficou no banco. Sim. Entendeu? Aí, essas coisas hoje não existem mais. Sim. Então, eu deixei ele muito tranquilo. Você pode ter certeza que, pelas suas atitudes, o pessoal vai te ajudar, cara. Eu lembro que nós empatamos um jogo da Libertadores com o Olímpia, no Maracanã, que era um time chato, difícil. Cara, o Júnior, no dia seguinte, fuzilando. A gente tem que jogar pelo Carpegiani, tem que correr para ele e tal. E tinha razão. Tá? E a gente, isso aí, tá certo e tal. Ninguém chegava e não contestava nada não, cara. É verdade, pô. Se a gente quer o bem do cara, a gente tem que dar um pouquinho a mais, né? Sim. E foi o que aconteceu, né? Acabou acontecendo isso. O cara com a gente ganhou tudo também. E eu acho que o Felipe tem tudo para isso acontecer. Agora, quanto à questão da superstição, primeira, entrar com o pé direito no campo e me benzer. Isso aí e tal. Agora, às vezes, uma coisa dava certo, eu ficava lembrando como é que eu botei a chuteira, o que eu botei primeiro. Sério? Mudando o uniforme e tal. Tá, botava aqui, primeiro a meia e tal, aquecer de sunga só. Fiz 3 gols, aqueci de sunga, no outro jogo eu tava de sunga aquecendo. Não, isso aí não. Não, aí não, também não. Não, negócio de mesma roupa e tal, isso aí não, mas... Na concentração tinha alguma coisa assim? Não tinha. O meu horário era ver o Faustão lá, o Perdido na Noite, que era 1 e pouco da manhã, e jogar, às vezes os velhinhos lá da concentração ficavam me esperando para jogar sueca, né? Aí eu ficava jogando sueca lá até 1h30, 2 horas, aí ia dormir também, o almoço era 1 hora, eu acordava 10 para 1, se eu bria lá, menino, acorda. Aí eu fazia um café moço e ia pro jogo. O jogo era 5 horas. Então, era bom de cama, dormia pra cacete. Já era aquela descansada. Sobre o Felipe ainda, esse estilo de jogo é agradável de ver, né? Muito. Tem a escola do Simeone, óbvio, tem a escola do Jorge Jesus. O estilo dele era de um construtor, né? Mas o Simeone é agressivo pra baixo, o estilo é agressivo. As pessoas confundem muito. Confundem muito, E ele
tudo isso conseguiu implementar o DNA do rubro-negro, famoso DNA rubro-negro. Isso aí, é ofensivamente, que é sem se desguardar. Sim. Sem se desguardar. O Jorge Jesus tinha muito disso. Ele marcava lá em cima, mais até do que o Felipe. Verdade. O time aproximava bem lá, ficava e, cara, os rebotes eram todos do Flamengo. Os ficavam antes do meio. Igual o Coutinho fazia. Era a teia de aranha. A gente fazia aqui, ficava todo mundo perto. Todo mundo aqui, todo mundo aqui, todo mundo aqui atrás. Entendeu? Então, o Jorge Jesus era isso. O Flamengo marcava em cima, mas a defesa estava toda no meio campo, cara. E aí, quando o rebote, tá, o Flamengo pegava. Então, estava sempre com a bola. E o Felipe hoje, o Felipe resguarda um pouquinho mais. Ele deixa mais gente lá na sobra. O Jorge Jesus, muitas vezes, botava os caras mano a mano. Entendeu? Era o Caio, aquele... Era o Caio e o Pablo Mari. Entendeu? E o Pablo Mari não era muito veloz. O Caio, mas tinha dois laterais que... Então, só o Felipe como o Rafinha, eles vinham com tudo. Tá? E que era o que o Coutinho começou e depois foi para o Carpegiani, que era a questão de avançar. Eles faziam um triângulo, era uma coisa que assim, por exemplo, depois não troca caneca não. Júnior vai, Moser sai, Andrade entra. Aí na hora de voltar, o Júnior vem por aqui, por do Andrade. Entendi. Entendeu? Vem pelo meio. E lá a mesma coisa. O Leandro ia, aí o Marinho fazia aqui o lateral, o Andrade, pum, aqui. O Leandro vinha pelo meio. Desgaste menor, corre menos espaço. Então, às vezes, vai o Marinho, fica... Só muda. Só muda aqui, vem o Andrade para trás. Então, mas isso, como que era treinado? Isso era treinado sem bola, com a gente no campo. Ele posicionava assim e falou, eu quero assim, vamos marcar todo mundo. Aí ia todo mundo marcar a pressão. Aí ele falava, ô Leandro, fecha mais aqui e tal, não sei o quê. Sem bola, a gente de calção, sem chuteira, sem nada, só posicionamento no campo. A gente ia de manhã às vezes só para isso. Aí fazia, agora vira, agora inverte e tal. Aí ele era bola, ele chegava assim para cima e a gente, todo mundo, intermediária, marca intermediária. Aí aqui, chega mais Nunes, chega Léo e tal. Era assim, cara. E ninguém via isso. Porra, hoje o nego ia chamar de maluco, né? Bota um telão ali, é isso aí. Então, foi nesse período que eu aprendi muito a parte tática, sabe, sistemas, essas coisas todas, com a chegada do Coutinho, que aqui tinha aquela coisa lá e tal. Vários já jogavam ali, era ataque e defesa, né? 5-5 e tal, vambora. Mas essa coisa de defesa, de marcação e tal, começou com o Coutinho. Vamos liberar o homem? Eu não quero liberar, não. Vamos tocar uma Resenha muito boa, né? Falo pra cacete, né? É bom demais, é uma aula. Uma aula. A clínica é sua patrocinadora. Grande clínica. É a melhor do Rio, né? Tá bem aí no Rio. Pô, não vou dar autógrafo, não? Essa já tá autografada. Faz aí, ó. Autografada, tá. Dá a caneta pra ele, pelo amor de Deus. O quê? Tu acha que eu vou dar mole? Cara, camisa 10, né? Com respeito. Não, quer o quê? Vai levar aqui. Bonita bola. Eu vou botar aqui. Eu trabalho de quem dá autógrafo. O Diego falou outro dia, fica piscando um lugar clarinho. Ó, afilhado postiço. Uma honra pendurar lá em casa com bola. Pô, te agradecer também de ter vindo aqui, ter dado essa moral pra gente. Sei que Você manda, rapaz, você manda. Isso, foi. Clean Saúde. Foi, ó.
O melhor plano do Rio. Da Clínica Saúde, ó. Aí, ó, dedicatório. Isso aqui vai... Tá legal, turma muito legal. Os caras... pela parceria no primeiro episódio. E eles contar um caso aqui muito bacana por parte deles. A gente tem um nosso funcionário aqui, que é até meu xará, o Arthur Fera, e ele é árbitro, foi árbitro de futebol e traz os árbitros para as competições internas que nós temos aqui. E foi no dia, ano passado, que fez uma maior temperatura no Rio de Janeiro. E um dos juízes faltou. E aí ele foi botou num campo sintético. E ele ficou mais tempo, molhou lá, e foi molhar o pé, eu sei que deu uma queimadura braba. E foi internado e tal. E aí a gente conversando, o dono, os pais, a filha, quem comanda, a Júlia, aliás, um beijo para a Júlia lá, da galera toda, o Vitor também, que a gente está muito junto na parte das gravações. Aí ele falou, bom, você precisar ir e tal. Aí eu falei, contei esse caso, deu 3 dias, eles resolveram tudo, internaram, eu não sabia que a antiga São Bernardo fazia parte, internaram lá, operaram ele e tal, e salvaram a vida dele, tá? Porque ainda tinha diabetes, essas coisas todas. E ele era meio indisciplinado também, a gente teve que quase amarrar ele lá. E hoje está aí com a gente novamente e tal. Sou muito grato à Cline por isso, isso que eles fizeram, né? A parte do que é você ser o embaixador da empresa e tal. Eu acho que esses laços de situações humanas, né, são importantes. É mais do que um simples patrocínio, exatamente. Então, legal. Esse aqui é um presente da Moldura Minuto de Botafogo, que a gente fez em parceria com o Jornal do Esporte. Beleza. Capas históricas suas, que eu sei que nossa, mãe. Eu te mando uma capa nova, você não vai aguentar Tem mais. uma sorte, Mas é mais legal. Magrão. Tem muita. Mas boa. O que mais gosto é uma caricatura, você, o Bob e o Roberto Dinamite. Legal, tá aqui, ó. Será? Ficará aqui. Pô, legal. Muito legal. Aprovado nosso primeiro episódio? Aprovado. Gostou? A galera... Foi papo ótimo, né? Papo foi bom. Falei muito? Não, você dá umas 3 horas aí, você escutando. Ai. Boa sorte aí pra você nessa caminhada. Tá negócio. Agora já viu, tem que tomar cuidado, hein? Bota o sarrafo lá em cima depois. Exatamente, eu ia falar isso agora. Maradona. Legal. Sucesso aí pra você. Papel agora, nas redes sociais, no YouTube, tudo digital. É verdade. Galera, vamos lá. Já sabe, mandar brasa, dar o apoio, porque o que não vai faltar é resenha boa por aí. Obrigado mais uma vez. Nada. O episódio tinha que ser com você na sua casa. Obrigado pelo carinho de sempre. Beleza. Tamo junto. Fiquem ligados nos próximos episódios do Jornal do Esporte. Cline, mais uma vez, obrigado pela parceria do primeiro episódio. Moldura Minuto Botafogo, muito obrigado também pela parceria, esse presente muito maneiro pro Zico. E, Adão, cara, não vamos dar spoiler não, né? Vamos segurar os próximos? Vamos, mas tem que agradecer, fazer um agradecimento especial pro meu padrinho, o Zico. Como é que foi entrevistar o tio Zico? Então, eu nunca tinha feito, tudo tem a sua primeira vez, né? Dá um nervosismo, uma vergonha, mas depois a gente se solta. E obrigado por ter vindo aí, obrigado pela parceria e tomara que seja uma parceria de sucesso aí pra gente. Com certeza. Obrigado, gente. Valeu, galera do Jornal do Esporte. Até a próxima.